Ora bem, meus amigos, já começamos a falar do tema que nos vai entreter um pouco aqui na nossa conversa, na nossa amena cavaqueira, que é exatamente este, a lei moral do progresso. Bem, mas este boneco tem uma razão de ser. Neste boneco eu quero vos mostrar uma relação básica que há que entender entre a lei moral do progresso ou qualquer outra lei dentro do grande universo que é a lei natural. O que eu quero significar com isto? A lei natural será o grande universo, onde há vários sistemas solares, um dos quais é o das leis morais. E dentro das leis morais existem várias. Hoje iremos ver a do progresso, é como se fosse um satélite, um planeta, ok? É como se fosse a Terra em relação ao Sol. E depois haverá as leis físicas, as outras todas, que também são leis divinas porque criadas por Deus. Então, comecemos por recordar algumas características da lei natural, da lei divina. É igual, sejam para as leis físicas, sejam para as leis morais. E depois, então, vamos mergulhar nas leis morais. E, por fim, vamos olhar para a lei moral do progresso. Estas características, para quem queira estudá-las com profundidade ou aproveitar a oportunidade depois desta palestra e por si investigar, vão encontrá-las na parte terceira do Livro dos Espíritos, entre as perguntas 614 e 648. Tem por título Leis Morais, mas começa logo por dar as características da lei natural. As leis morais são só apenas um bocadinho de toda a lei natural. Claro que falar destas características obriga-nos a perceber depois a origem das leis morais, o bem e o mal, já que estamos a tratar de leis morais, e percebemos que divisão, em que se dividem estas leis. Portanto, para sistematização e estudo, há uma sistematização que a doutrina espírita preconiza e iremos vê-la. Bem, mas comecemos melhor pelas características. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Estas são as características de qualquer lei natural, não é só das leis morais. Qualquer lei física, da química, também assim são, ok? Ora bem, há contudo aqui duas características que nós temos que ter algum cuidado e que obriga exatamente a que nós estejamos muito bem certos do que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se baseia sempre na razão. Não tem aqui dogmas, não tem crenças. E estamos condicionados pela linguagem que utilizamos para interpretar a leitura de um livro espírita, um fenómeno espírita. E aqui tem um exemplo. Vocês ouviram a pergunta 615 e lá pergunta-se, por exemplo, então a lei natural é eterna? E a resposta é tão eterna e imutável como o seu Criador. Não parece certo, filosoficamente. Esta resposta, dita assim, como vocês ouviram, certo? Porquê? Porque eterno é aquilo que não tem nem início, nem fim, certo? Estamos de acordo? Então, se a lei é de Deus, quem é que lhe deu o início? Foi Deus. Então, desculpai lá. Não pode, no mínimo, tão eterna como o Criador não pode ser, senão, então qual é que havia sido primeiro, a lei ou Deus? Claro que a gente diz assim, mas a lei é muito antiga. Sim, é antiga, mas nunca pode ser comparável, nem nasceu ao mesmo tempo que Deus, porque Deus é que é eterno e é que criou tudo o resto,
porque senão haveria um outro que seria Deus. Agora, claro que nós temos é que ver que termo é que íamos aqui utilizar, que termo é que Kardec podia utilizar no seu tempo. Nós costumamos dizer que nós, seres humanos, somos imortais. E imortais significa, tivemos um princípio, mas que a morte não é o fim de nada, continuamos, não temos um fim. Bom, se compararmos esta característica com a lei, bem, espera aí, nós quando começamos a viver já existiam estas leis de Deus. Nós já demos-nos conta que quando... Espera aí, então elas são mais imortais que nós, digamos assim. Mas nunca podem ser tão eternas quanto Deus. Agora, como é que nós vamos escrever isto com a linguagem que temos? Não está mal. Exige estudo. Quando a nossa linguagem não tem termos suficientes para caracterizar, para definir bem algo, temos é que perceber, ok? E o imutável é igual. Basta só pensar na lei moral da reprodução. Se há mundos onde já não há, a influência física não existe, a reproduzir o quê? Se nós só damos origem a corpos, não é? Ou a de destruição, enfim, por aí adiante. Mas só vos dei um exemplo para vos dizer que é preciso sempre pensarmos, percebermos, refletirmos, estudarmos. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa, além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Tal como eu vos dizia, viram aquele ecrã inicial que mostrava o universo todo e depois lá um sistema solar, mas havia lá outro ao lado. Ok, portanto, as leis naturais ou divinas são todas. Ok? Nós, filosofia espiritualista, nomeadamente espiritismo e outras, dedicam-se ao estudo das leis morais. Leis morais que têm a ver com o bem proceder. Que ferramentas utiliza? Ora bem, as físicas utilizam as ciências, digamos, físicas materialistas, a física, a biologia, a medicina e sempre adiante. As questões morais utiliza-se a ética. A ética que é um ramo, hoje em dia, autónomo da filosofia. E porquê? Porque há uma diferença entre moral e ética, e já vos vou dar exemplos disso. E depois, porque um espírita, todos fazem, não é justificação. Tem que saber justificar porquê. E quando se está a justificar algo, a filosofia é a justificação de uma crença que se tem por verdadeira. Nós temos de saber dizer porquê. Vou-vos dar exemplos a seguir para perceber. Bem, mas nós vamos mergulhar neste conjunto. Então vamos olhar aqui para as leis morais, um pequeno filme. São de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se, paulatinamente, à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, submetendo-as às torpes determinações. Inspiradas a humanidade pelas forças vivas da natureza desde os dias do homem primitivo, passaram a construir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Portanto, as leis morais têm a ver com o bem proceder e, claro, que são estudadas exatamente pela ética, pela filosofia chamada filosofia moral. Filosofia moral e ética são sinónimos. Portanto, existem, desde
antes de nós, por isso ele diz desde todos os tempos, mas não pode ser ao mesmo tempo que Deus, né? Tem que ser depois de Deus, mas há mais tempo que nós, e claro, são imutáveis no mundo, para que elas estão inscritas, ok? Mas não é assim em todos os mundos vão mudando, portanto há outras leis. Muito bem, mas como falamos, se até aqui fomos falando das leis morais, na lei natural, agora já entramos neste sistema solar, a partir daqui vamos só mesmo já concentrar-nos neste sistema solar, das leis morais, ok? E cumpre falarmos de como é que elas aparecem. Bem, todos nós sentimos cá dentro, às vezes chamamos isso a voz da sabedoria, às vezes chamamos isso a consciência, quando nós estamos perante um problema novo, um problema que nós nunca experimentamos no passado, não nos lembramos de ter experimentado. Nós hesitamos, nós não sabemos bem se é bem, se é mal, mas temos uma vozinha sempre a incomodar-nos, não é? Portanto, isto, digamos que todos vimos com esta questão do bem e do mal, todos vimos assim programados, vem na nossa consciência. E claro que ela vai se apurando à medida que nós vamos aprendendo a lidar com determinados problemas que se nos ocorrem, nós vamos aprendendo e levamos connosco. E numa próxima existência, claro que vem mais apurado. Os problemas que hoje enfrentamos são de facto problemas para hoje, mas por certo, coisas simples que hoje já não nos dizem nada foram problemas no passado. Só que hoje nós já sabemos que essa parte já está adquirida. O que hoje se nos apresenta é aquilo que ainda precisamos lidar. Claro que numa próxima encarnação o problema que hoje se nos põe, se calhar nós já sabemos como resolver e já o prevenimos e vem tranquilo. Portanto, há um progresso à medida que vamos reencarnar. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Esta pequena frase, que vem na resposta à pergunta 629, é pequena, mas tem muito de profundo. Tem reflexões suficientes para nós nos questionarmos se realmente sabemos distinguir o bem do mal. O que diz lá é que a moral funda-se na observância da lei de Deus. Então, espera aí, se a moral se funda, quer dizer que a moral é um produto de algo que está ou de baixo ou atrás, certo? Então, e funda-se. E o que é que está de trás ou de baixo? A observância da lei de Deus. E o que é observar uma lei? Se a gente pegar no Diário da República de ontem e estiver lá um decreto-lei, o que é que significa observar essa lei? Significa lermos e interpretarmos com o conhecimento que nós temos. É um ato inteligente, é o uso da razão, ok? O uso da razão. E deduzirmos dali umas regras para nós aplicarmos aquilo ao dia. É a tal moral. Estão a ver? A moral é um produto de um ato inteligente que é a observação e interpretação da lei. E assim ocorre também com as leis morais. E aqui vamos entrar numa área em que eu gostaria de vos lembrar a diferença que há entre moral e ética e a relação disto tudo. E depois vermos como é que se deduzem essas consequências. Vamos usar um exemplo que vem no Livro dos Espíritos, que é a pena de morte. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Pergunta: pena de morte é moral? Resposta: sim e não. Reparem, nestes países todos a que está azul é imoral. No nosso país é imoral, isto é, não é bem proceder há cerca de 150 anos. Antes era bem proceder, isto é, era bem proceder um juiz nomeado pela sociedade mandar matar o assassino que se provou em tribunal que matou outro. Mas há 150 anos esta parte já não é assim. No entanto, no dia de hoje, estes países que aqui estão a vermelho, nomeadamente aqui os Estados Unidos, supostamente é um dos países mais avançados do nosso mundo atual, não, é bem proceder, nomeadamente no estado de Texas, é bem proceder que um juiz mande matar aquele que se identificou ser em tribunal se for um assassino. Então, espera aí, e se o juiz fosse espírita?
Então em Portugal achava que era mal proceder. Nos Estados Unidos achava que era bem proceder. O Espiritismo não se pode regular por isto. Porquê? Porque estamos a falar, a moral é um produto. O que interessa é o que produziu aquilo. A tal observância da lei. Muito bem, então para isso nós precisamos de recorrer à ética. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Portanto, se agora fizermos a mesma pergunta, já vimos que é moral e imoral. E agora perguntamos, então, mas espera aí, então e a ética? Não. Essa é antiética em qualquer lugar, tempo e cultura. Ah, mas espera aí, mas agora então diz lá porquê, tens que justificar. Pois posso. Utilizando a inteligência, Deus diz assim, como é que o homem pode saber o bem do mal? Utilizando a inteligência. Então, muito bem, então vamos lá pensar. O homem é imperfeito, não é? É imperfeito aqui, é imperfeito nos Estados Unidos. Ok? Sempre foi imperfeito, vai ser sempre imperfeito. Comparado com Deus, vai ser sempre imperfeito. Então, se é imperfeito, pode errar. Pode errar aqui, pode errar nos Estados Unidos. Se pode errar, não pode atribuir penas irreversíveis. Então, não é a primeira vez que a gente se deu conta que mandou-se matar alguém, nomeadamente nos Estados Unidos, passado uns anos, se verificou que, afinal, era inocente. Se lhe tivessem dado a pena mais longa que nós temos, acho que é 20 ou 25 anos, e depois via-se que se enganou, tudo bem, tira-se da cadeia, indeniza-se, provoca-se dano, mas há uma forma ainda de tentar recuperar. Mas se o matou, como é que se emenda a mão? Portanto, eticamente a pena de morte é errada. É antiética em qualquer lado, mesmo nos sítios em que ela é moral. Estão a ver? E o Livro dos Espíritos dá a resposta, reparai. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Ok, diga, faça. Desculpe, Não faz mal. mas eu penso sempre isto quando fala na pena de morte. É moral ou é legal? Qual é a sua resposta? Eu penso que a minha resposta seria é legal, mas é imoral. Nós aqui não tratamos de problemas de legalidade no Espiritismo. Legalidade nessa acessão que me está a dizer. Nós tratamos... Não, faz muito bem. Mas e por isso é que eu lhe fiz a contra-pergunta, que é para eu perceber qual é a sua conceituação de legalidade ao fazer esta pergunta. Se está a falar da lei dos homens, a lei dos homens leva... Exato, é tal moral. Então, mas espera lá. Então, é legal, a pena de morte é legal nos Estados Unidos, também é moral lá. Porquê? Porque tem a ver com os costumes sociais. A moral tem a ver com os costumes sociais. Isto é, alguém pensou se seria bem, se seria mal. Agora já percebi, a moral Okay? tem a ver com os costumes sociais. A mini saia, por exemplo, é moral nos lados e não é... Exatamente. Ora, mas a moral é uma regra de conduta na sociedade, não é? De trás disso a gente viu que a moral funda-se, baseia-se na observância da lei de Deus. Observar a lei é raciocinar sobre aquela lei. Podemos raciocinar mal. Estamos a ver que onde a pena de morte é moral, estão a raciocinar mal. Mas racionaram. Mal. Pronto, e o que é que diz o Livro dos Espíritos? Calma, tenham calma, deem tempo. O homem, à medida que raciocinar melhor, vai desaparecer. Mas hoje ainda é assim. Mas claro, ainda não chegamos à perfeição. Mas convém fazermos esta diferença, porque muitas vezes, para simplificarmos as coisas, é comum nós, por exemplo, dizemos assim, o Espiritismo tem uma tríplice natureza: filosófica, científica e moral. Bem, se a gente entender bem o que é que estamos a dizer com moral, ótimo. O que estamos a dizer com moral é isto que aqui está, é o que vem ali no Livro dos Espíritos. Não é o costume social. Portanto, não posso, debaixo disto, dizer assim, então, mas espera aí, a pena de morte, o Espiritismo diz que a pena de morte é moral. Porque é moral ali nos Estados Unidos, é moral. Não, mas espera aí, nos Estados Unidos não é, mas aqui não é, no Livro dos Espíritos. Calma, pensar, inteligência. Ok? Muito bem. Posso dizer uma coisa? Sim, força. Por isso é que no início da explicação dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, eles dizem: nós temos que nos entender com as palavras. Eles dão-nos o ponto e nós temos que perceber
que contextualização e que sentido damos a cada palavra. E temos que aceitar isso como uma limitação humana. Eu estou a falar para vocês e estou a fazer o meu melhor em utilizar o parco vocabulário que eu tenho. Por certo, posso deixar dúvidas. E ao contrário é a mesma coisa, é igual. Aquilo que eu estou a dizer raramente será exatamente igual àquilo que eu estou a pensar. Quando nós vimos aquela questão da pergunta 615, é fácil de perceber o que o Espírito, que foi de certeza um Espírito elevado, há de ser um dos da pleiade do Espírito da Verdade, que disse aquilo, que a lei de Deus é tão eterna como Deus, aquilo não foi o Espírito que disse, aquilo não era o pensamento do Espírito. Porque bolas, por amor de Deus, então isto não bate, né? O que é que aconteceu? O Espírito, como é que se dá a mediunidade? A mediunidade está um médium humano, que é um filtro, percebe uma ideia, interpreta essa ideia, é um filtro que ali está e passa ao papel. Os médiuns humanos, se nós hoje temos ainda dificuldade, não temos um termo para mostrar esta semi-eternidade ou imortalidade maior, como é que há 200 anos o médium tinha lá o recurso que nós ainda não temos hoje e já estamos mais evoluídos. Portanto, saiu o termo, tinha que sair saiu aquele que estava mais exato. É mais que imortal e menos que eterno. Devia ser um termo que estivesse entre os dois. Pois, exato. Como ainda hoje não o temos, mas temos a cabecinha para pensar e pôr as coisas no lugar. Por isso, também no Livro dos Espíritos, que é uma obra humana inspirada por espíritos supostamente mais superiores que nós, mas não infalíveis também, atenção, calma, mas que tem que depois utilizar uma linguagem, é a mesma ferramenta que nós temos e por isso temos isto. Nós não temos opção senão justificar os nossos comportamentos. Por isso é que o Espiritismo é uma filosofia e se pauta pela ética, que é um ramo da filosofia, chamada filosofia moral. Pelo conhecimento, o Espiritismo justifica o comportamento correto, a tal indicação moral, justificou através da ética, que por sua vez vai alterar os comportamentos morais da sociedade. Portanto, nós ao justificarmos é bem proceder isto e dizer porquê, pode ser que a pessoa saia daqui a perceber porquê, altera ou não, é um problema dela. Mas também não quer dizer que essa seja a interpretação última e absoluta. Calma, é a melhor que nós podemos fazer em cada momento, ok? Portanto, o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem, e o bem continua a ser-lo, mesmo que ninguém o pratique, certo? Toda a gente faz, não é justificação para o espírita. Se vocês fazem porque eu faço, por favor, não façam isso. Não façam isso. Não é só ou porque a ação faz, ou porque o amigo faz. Não. Tem que vocês pensar, tem que fazer sentido para vocês. Está bem? Pode ser coincida, pode ser que a vossa opinião coincida com a nossa, com a minha, enfim. Se coincidir, se fizer razão, certo. Mas não vos apaixoneis por nenhuma verdade, porque a filosofia é isto mesmo, não trabalha com a verdade absoluta. A verdade absoluta só Deus é que lá chega. Nós vamos de verdade em verdade, até lá. Portanto, e só temos a razão para fazer isto. Sempre raciocinar. Muito bem, nestas questões do bem e do mal, eu às vezes utilizo uma metáfora da moeda de euro, para simplificar. Fundamentalmente o homem, na Terra, lida com dois grandes conjuntos de seres. Por um lado, os seres humanos, estão à sua volta, o que eu chamava a sociedade, é a cara da moeda, e na outra, na coroa, a natureza, os seres, os animais, as plantas, etc. Há ali 3 perguntinhas no Livro dos Espíritos que nos esclarecem isto bem. Vamos ver a primeira da sociedade. Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Bastará que o homem não pratique o mal? Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. 2 pequeninas regras nesta face da moeda. A moeda, como todas, de euro, tem uma parte central, digamos que é de prata, e tem uma parte, um rebordo à volta, que digamos que é de ouro. O ouro é mais valioso que a prata, não é? Pois esta aqui é muito mais difícil de cumprir esta.
Esta mais ou menos todos, não façam aos outros, não queres que façam a ti. Ok, esta, já é mais complicado, é fazer todo o bem para evitar maior mal ocorra, como por exemplo um companheiro ou uma companheira ao nosso lado está a atravessar um problema, nós sabemos como é que ele ou ela pensa. A nossa opinião é contrária àquilo que ela gostaria de ouvir e nós temos duas opções. Ela que manda a cabeça na parede vai aprender também como eu aprendi. Mal. Fazer todo o mal, todo o bem, para não basta. Não é? É preciso fazer todo o bem para evitar mal maior ocorrer. É preciso ter a coragem de, com calma, dizer-lhe aquilo que ela não quer ouvir, mas que em nossa consciência é o melhor para ela. E depois ela decidirá. Ok? Isto às vezes é difícil. É mais difícil do que não magoar o outro. A gente aí, mais ou menos, a gente defende-se. Isto no lado, digamos, a cara. No lado da coroa. Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Portanto, do outro lado, é tudo ouro, digamos, ou tudo prata se quisessem. Só há uma regra, é evitar o excesso. Não matar animais por prazer sem lhes dar um fim útil às carcaças, não matar plantas por prazer sem lhes dar um fim útil. Nós precisamos de nos alimentar, mas façamos como fazem os animais. Os animais têm um instinto de sobrevivência, só matam o que precisam. O homem é que tão inteligente que é, até descobriu que é ótimo andar a caçar e tal, e depois desperdiçar os animais, ou cortar as plantas para apurar a saladinha mais fresca. Depois vamos pagar isso. Portanto, esta é a regra. Com o resto que não é as pessoas. Muito bem, era isto que eu vos queria dizer sobre isto. E agora? Da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E por isso mesmo, completando aqui o nosso gráfico, parece-me que é isto. Certo? Portanto, aqui temos a lei moral do progresso, que vamos hoje abordar, que é apenas um satélite deste Sol, que é a última, a lei da justiça, amor e caridade que ali vimos. Ok? Então vamos mergulhar aqui neste planeta. Lei moral do progresso. Vamos agora entrar aqui. Ora bem, a lei moral do progresso é uma das leis morais que vem na parte terceira do Livro dos Espíritos. Vocês podem encontrar na pergunta 776 e 802. E vamos abordar estes pontos que aqui estão. Vamos falar se vem ou não na natureza da pessoa, como é que é a marcha do progresso, os povos degenerados, como é que isso ocorre, como é que se dá a civilização, a legislação, que falámos legal ou não legal, vamos ver como é que isto evolui, como é que isto nos pode ajudar e, por fim, qual é a influência do espiritismo. Comecemos na questão de se o progresso está na natureza do homem ou não. Que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os adultos. O homem pode retrogradar para o estado de natureza? Não. O homem deve progredir incessantemente e não pode voltar ao estado de infância. Portanto, o progresso é um ato contínuo de melhoria. Portanto, nós nunca, em lado nenhum, poderemos considerar-nos que conhecemos a felicidade absoluta. Não, é relativa. É mesmo relativa e vai ser sempre assim. Mas uma coisa é certa, nós não podemos andar para trás, ainda bem que assim é. Portanto, podemos estacionar, mas não podemos retrogradar. E como é que se dá esta marcha? Vamos lá então. O progresso moral
acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atinge gradualmente. Portanto, isto é a dinâmica do progresso e nós já a conhecemos. Exemplo, energia atómica. A energia atómica resultou de um progresso intelectual e só mais tarde, quando o homem começa a perceber que aquilo, há ali danos sérios, mata gente e tal, não sei o que mais, começa a refriar, através do seu livre-arbítrio, começa a refriar as coisas, porque com a responsabilidade começa a perceber-se que aquilo, cuidado, pode ser mau, e doseia o esforço e o utilizam, por exemplo, agora para nos dar eletricidade. Mas não, desculpa. O que é que eu falei aqui no curso de base de Espiritismo? Até me servia precisamente... É um dos exemplos, exatamente. E agora permitir as ecografias, as ressonâncias magnéticas, etc. Olha, exatamente. Esse exemplo também Portanto, a dinâmica é sempre esta. Primeiro o progresso intelectual e depois a reboque, mas lento, vem o progresso moral. Como a bomba atómica só já mais próximo dos nossos dias é que ela passa a ter fins pacíficos, que começou por ser um instrumento de morte, de agressão, não é? Mas claro, isso a gente percebe ainda a propósito, só de um exemplo mais simples, o que víamos há bocado da questão moral e ética, procedimento moral e ética. É claro que é preciso pegar na nossa razão, na nossa inteligência, para lá chegarmos. Portanto, começa sempre por um progresso intelectual e que depois é que a gente vai meditar, mas espera aí, mas é tão eterna, mas imutável, mas espera aí, ok, e então a gente faz o progresso moral. É mais lento. É sempre assim, a dinâmica é sempre esta. Isso vem aí na pergunta 788, se quiserem ver isto melhor. A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Quando tua casa ameaça desabar, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende também isto. Eras pobre e habitavas um casebre. Torna-te rico e o deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado como eras antes, vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Muito bem, aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que também deixarão um dia quando chegar a vez deles. Portanto, isto, naturalmente, estamos a ver aqui uma das razões para a reencarnação. Ok? Nós vamos todos progredindo, e assim é. E claro que nós somos os mesmos espíritos, que aqui já habitamos ali, agora habitamos ali, vamos continuar, e outros vêm atrás de nós. E isso leva-nos às questões da justiça da reencarnação e ao seu procedimento. Vamos ver. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. O sistema da unicidade das existências apresenta dificuldade. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. Portanto, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Certo? Nós não podemos ter só uma encarnação, porque senão o nosso corpo e a nossa alma seriam
formados ao mesmo tempo. E então Deus escolhia a nós uns sujeitozinhos de primeira, já estamos aqui com muitos anos, muitas décadas, e há uns paraplégicos e umas crianças que estão agora a morrer e tal, e é injusto. Se todos somos filhos de Deus, não pode haver uma só vida, porque a haver uma só vida, alma e corpo eram criados ao mesmo tempo, e havia uns filhos da mãe e outros filhos da outra senhora, não pode ser. Ok? Em 1000 anos, uma nação passa da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que nesse intervalo tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente morrem pessoas de todas as idades, renovando-se sem cessar, de tal sorte que todos os dias elas aparecem e desaparecem. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação qualquer vestígio de seus antigos habitantes. De bárbara que era, a nação tornou-se civilizada. Quem progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas eles já morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas, se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie, e então será preciso admitir-se que os esforços despendidos para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém, de fazer com que Deus crie almas mais perfeitas. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Portanto, não podem, quer dizer, não pode, este nunca mais viveu. Se nunca mais viveu, como é que depois, como é que agora a gente tem um computador e tal, não sei o que mais. Portanto, não foi este que progrediu. Também não pode ser eu. Porquê? Porque eu não tinha vivido antes. Portanto, não pode, mais uma razão para não poder ter uma existência única. Tivemos várias. Sim, fomos nós que progredimos, fomos nós que saímos daqui e chegamos ali. Estão a ver? De dois povos que tenha chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Assim se constrói uma civilização. Ok? São com estes valores. Oxalá a nossa siga esse caminho, não tem outra opção. Tem que seguir, não tem outra opção. Mas são estas as traves mestras de qualquer civilização. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie são os mais fortes que fazem as leis, e eles as faziam para si. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, isto é,
à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a cortar a raiz do mal. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Portanto, isto vem outra vez encarnar nas questões da legalidade e da moralidade. Claro, as leis vão, a gente já viu, elas estão sempre a ser alteradas também, exatamente porque o homem vai, naquele ciclo de progresso intelectual, que depois vem dar progresso moral, vai alterando e vai aproximando a legislação formal humana da interpretação que ele tem da lei divina, que vai melhorando. Vai filosoficamente pela ética, vai aproximando a moral, a prática do dia a dia, com o que vem na lei, mas tem sempre que utilizar a ética, tem sempre que utilizar a inteligência e nunca vai chegar a esta é a lei perfeita. Não, já vimos todos nós, não é. Temos sempre que andar. Claro que tudo isto resulta efetivamente da educação. Claro, neste processo há de haver leis a punirem, há de leis mal interpretadas, porque então a gente sabe aí as leis morais todas e temos estes problemas todos, pois é, a gente tem dificuldade em interpretá-las, enfim, por aí adiante. Estamos todos convocados a isso, ok? O Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Certamente, ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores, se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Portanto, realmente o Espiritismo é uma muleta fabulosa, pela lógica que tem a doutrina. Mas cuidado, ela só será efetivamente na prática lógica se nós lógica a tornarmos. Que não vamos pegar na mesma lei e fazermos leituras que nos convenham. Infelizmente também acontece no Espiritismo, ok? Portanto, usar sempre a razão. Despojarmos-nos de paixões sobre as nossas verdades. Qual é o problema em nós, em determinado dia, verificarmos que, olha, hoje a ação mostrou-me um ponto que eu nunca tinha pensado. Ação, obrigado. Qual é? Não caem meus parentes à lama por causa disso? Antes, pelo contrário, agradeço a ela ter-me visto. Ao contrário, também é a mesma coisa. Porque nem eu sou perfeito, nem ela é perfeita, ninguém é perfeito. Aquilo que ali está escrito nos livros também não é perfeito. Temos a ver a lei eterna. Por causa do vocabulário, estão a ver? Portanto, estamos todos nisto. Graças a Deus temos ali uma muleta. A muleta não substitui as pernas, ajuda a andar. Ok? Aquilo é uma muleta. Portanto, claro que ela é uma muleta com características de crença comum. A gente vê tão lógica que ela é. Agora, mas vamos assistir, e já assistimos, a tentativas de interpretações mais simples. Quando são interpretações que a gente vê que a pessoa, pronto, está a dizer aquilo convicta que assim é, a gente tenta só mostrar-lhe uma outra verdade que ela não estava a ver. Mas a gente também já viu que às vezes há pessoas que já não querem ver, só querem ver aquilo, já não querem ver mais além. Claro que isso vai se esbater com o tempo, porque a realidade é muito dura, a realidade é uma coisa muito dura. Portanto, mas não contribuamos nós para isso. Tenhamos sempre a nossa mente aberta, possamos sempre justificar racionalmente as nossas condutas. Ora bem, o Espiritismo, claro que vai influir na questão do materialismo e tem um ritmo próprio que vamos ver. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade,
O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. É isto. Se há uma coisa que o Espiritismo nos convoca, se olharem para todos os postulados espíritas, convoca-nos exatamente à união, ao amor, ao esbater das diferenças, mas no sentido do progresso. Não vou esbater a minha diferença só para fazer o favor, porque isso não vai ser nem bom para mim, nem bom para outra pessoa. Não, vamos conversar, aprender a conversar, pôr os nossos pontos de vista, não nos apaixonarmos e esbatermos todas aquelas questões de seitas, crenças, etc. e coisas que não faz sentido nenhum. A gente já viu com o princípio da reencarnação, espera aí, que se eu hoje sou o que sou, amanhã não serei o que fui, ok? Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Desejaríeis milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos passos, embora ainda haja homens que os neguem. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje alguns homens que negam os fatos mais evidentes que se passam sob os seus olhos? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, Ele lhes quer deixar o mérito de se convencerem pela razão. Mas meus amigos, é esta a ferramenta que temos. Não nos deu outra, mas é suficiente, mais do que suficiente. Sempre com a razão, sempre justificando as nossas crenças, sempre trocando a verdade que se tinha por uma melhor, se for bem justificada. É o progresso, ok? Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês sobre a lei moral do progresso. Eu consultei estas referências que aqui estão aqui a reconhecer os livros da codificação básica mais o que é o Espiritismo. Aqui são uns livros de filosofia e ética, aqui é um livro de física quântica, também muito interessante para perceber estas questões das outras leis naturais. Aquele filme que vimos é editado pela Federação Espírita Portuguesa, podem encontrá-lo aqui neste site. E eu estou a gravar isto como habitualmente, amanhã ou depois já estará aqui neste canal de YouTube, Espiritismo JG, e vocês podem vê-lo quantas vezes quiserem. Também podem apanhar aqui no Facebook, ou neste blog que aí está, e tem aqui o meu e-mail, se não, no tempo que sobrar, haver alguma resposta que não possa ser respondida, estaria agora à vossa disposição para qualquer pergunta sobre este assunto ou outro. Muito obrigado pela vossa atenção. De novo vos pedia que nos recolhêssemos numa conversa com o Criador, com a causa primeira, a que chamamos Deus, e conversemos com Ele. Conversemos com Ele, louvando-o pela sua obra, louvando-o pelas leis que criou e que são orientações para a nossa vida, todas as leis naturais. Mas, claro, nos importa muito a parte moral, as leis morais, de que hoje estudamos uma. Agradecemos-lhe essa possibilidade que nos dá deste convívio salutar em que contrastamos as nossas verdades uns com os outros, desapaixonadamente e buscando sairmos daqui todos mais enriquecidos com uma melhor verdade do que aquela que entramos. E, claro, por fim, pedirmos a Deus que sempre nos ajude a manter esta postura aberta, humilde, de descoberta, de ver com novos olhos aquilo que esteve sempre à nossa frente, mas cujos detalhes ainda não tínhamos percebido. E que ao perceber,
esses detalhes mais ínfimos, nos damos conta que progredimos e continuamos este progresso, esta caminhada que é sem fim, até limites para nós desconhecidos, se é que os há, mas que estão em aberto e que com esta doutrina, com esta lógica, com esta filosofia moral, encontramos uma muleta sólida. Bem-aja, uma boa semana a todos.